E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Edu, esse aqui é o Joguezenha, seu canal de entretenimento, de muito esporte, muita cultura em geral e muita diversão. Porque você já sabe, aqui a resenha é fortíssima. Hoje a gente está estreando um novo quadro aqui no canal, um novo formato, que eu acho que vocês vão gostar. Esse formato se chama Zenha/10. E o que consiste basicamente o Zenha/10? A gente vai tentar trazer 10 curiosidades ou 10 fatos marcantes ou 10 coisas interessantes sobre uma pessoa, sobre alguma empresa, sobre algum time, enfim, qualquer coisa que dê para falar sobre 10 coisas, a gente vai trazer no Zenha/10. E hoje a homenagem é para esse cara aqui da foto, ou aqui também, Diego Armando Maradona, né? Infelizmente o Maradona nos deixou essa semana, acabou falecendo com 60 anos de idade, mas com certeza deixa um legado enorme aí para o futebol e para o mundo todo, né? Maradona era muito adorado na Argentina, muito adorado também na Itália, e uma figura controversa, uma figura interessantíssima de se contar a história, e eu acho que vocês vão gostar de saber aqui algumas curiosidades sobre ele. Mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês deixarem aí a sua inscrição, né, ativarem as notificações, porque só assim vocês vão ficar sabendo de novos vídeos que a gente postar, né, novas lives semanais, ou novos vídeos do Zenha/10, então deixa aí o seu curtir, deixa aí sua inscrição porque ajuda bastante o canal, tá? Agora a gente vai começar com a nossa singela homenagem aqui para Diego Armando Maradona no nosso Zenha/10. Solta a vinheta. Diego Armando Maradona. É muito legal falar do Maradona porque ele tem muita história para contar. Eu poderia aqui fazer um top 50 do Maradona, um top 100 de tanta história que ele tem dentro das quatro linhas ou fora delas também, né? É impossível falar do Maradona só na questão campo, né? O Maradona teve uma vida aí recheada de polêmicas, né? Recheada de histórias para contar. É uma figura controversa aí no meio argentino e no meio mundial. Então aqui nesse top 10 a gente tentou trazer fatos que envolvessem ele, tanto no futebol, mas também na vida pessoal. Para começar bem aqui o nosso top 10, na 10ª posição a gente tem a famosa foto do beijo do Canidia no Maradona, né? Essa foto que ficou bastante controversa, né? Foi bastante polêmica na época quando foi tirada e realmente causou ali um burburinho na Argentina, né? Maradona e Canidia que tinham assim uma sintonia natural, tanto dentro de campo quanto fora dela. Eles eram considerados assim praticamente melhores amigos. Inclusive o Maradona cogitou não jogar a Copa de 90 se o Canidia não fosse convocado. O Canidia estava sendo cotado para não jogar. E aí o Maradona bateu o pé e falou, não, o Canidia vai ser convocado sim, eu que mando na seleção. O Canidia acabou sendo convocado e acabou eliminando o Brasil nas oitavas de final, né? Não sei se vocês se lembram, mas foi uma jogada do Maradona onde ele leva a bola pelo meio de campo, toca para o Canidia dribla o Tafarel e infelizmente acaba fazendo o gol da classificação argentina. Esse beijo do Canidia no Maradona ocorreu num clássico contra o River Plate, né, o principal rival aí do Boca Juniors na Argentina. O jogo acabou sendo uma goleada para o Boca Juniors e em um dos gols do Canidia, ele acaba ali correndo e indo dar um beijo na boca do Maradona. Uma foto que ficou registrada aí, que gerou muita controvérsia. Inclusive a mulher do Canidia ficou muito revoltada na época, ela deu uma declaração muito polêmica. Ela falou o seguinte, imoral, um papelão, isso não vai se repetir na minha família. Meus filhos e minha filha merecem o respeito do pai. Então o Canidia acabou causando uma polêmica enorme aí com esse beijo no Maradona. Inclusive eles repetiram o gesto em alguns jogos, né, com tom de deboche. E com certeza esse é um fato que ficou muito marcado aí na história do Maradona. Na 9ª posição temos a famosa foto, né, o famoso encontro entre Diego Maradona e os irmãos Gallagher, né? Para quem não conhece, os irmãos Gallagher são Liam e Noel, integrantes ou ex-integrantes da banda Oasis, né, uma banda de rock inglês ali que ficou muito famosa nos anos 90 e que nessa foto em ocasião estavam numa turnê na Argentina, né? Certo dia, Liam e Noel, de folga, né, da turnê, foram curtir um bar ali na região da Argentina e nesse bar, por coincidência, estava Diego Armando Maradona, né? Liam e Noel nunca escondeu a paixão pelo futebol, eles são realmente muito apaixonados pelo futebol, pelo Manchester City, e ali sabendo que estava Diego Maradona, né, ídolo do futebol argentino, pediram para ir tirar uma foto
com o jogador. Maradona, que tinha ali um camarote, um espaço reservado só para ele no bar, permitiu que Liam e Noel fosse lá tirar a tal foto. E aí, quando o Liam chegou ali no local, ele descreve que o local tinha muito álcool, muitas drogas e muitas mulheres da noite. Maradona, na ocasião, ao ver os irmãos Gallagher, teria dito para um de seus seguranças que se Liam e Noel se metessem com alguma das meninas que estavam naquele local, ele ia dar um tiro nos vocalistas da banda do Oasis. O Liam deu até uma declaração na época falando o seguinte: os olhos dele estavam gigantes e os nossos não estavam muito diferentes. Eu só fiquei tipo, está um pouco estranho aqui. Vamos tirar uma foto rápida com ele e dar o fora. E ele está suando pelas bolas. E nós viramos para o intérprete e ele disse: ele me disse para dizer a vocês, se vocês saírem com alguma dessas meninas, ele vai atirar em vocês. Essa declaração dá o tom de como que era a vida do Maradona, né? Para falar uma coisa dessa para dois integrantes famosos, né? De uma banda famosa aí também, famosos por serem malucões igual ao Maradona, então dá para perceber que o embate ali foi forte, né? No final, a história ficou registrada através dessa foto. Na oitava posição temos o caso de doping, né, do Maradona na Copa de 1994. Infelizmente é um caso que acabou manchando um pouco a brilhante carreira do Maradona, mas que ficou muito famoso e muito conhecido na época, né? A Argentina tinha começado muito bem a Copa, tinha ganhado os 2 primeiros jogos, inclusive com atuações muito boas de Maradona. Ele já não estava na condição física ideal, né? Ele já estava ali para o seu final de carreira, mas mesmo assim ele ainda estava jogando fino da bola. Inclusive fez um golaço contra a Grécia, né, no segundo jogo. E essa comemoração ficou muito famosa, né? Que ele vai em direção à câmera e dá um grito bem raivoso, né? Uma imagem que ficou guardada também na memória dos argentinos. Infelizmente, a passagem do Maradona nessa Copa foi interrompida pelo caso de doping, né? A FIFA, dias após ali, o segundo jogo da Argentina, anunciou que um jogador tinha sido pego, né, no exame antidoping. E aí já se criou o temor de que fosse o Maradona, né, pego nesse doping, porque ele já tinha casos recentes de suspensões ali no futebol por causa do uso de cocaína, e ali já começou a se especular que era ele que tinha sido pego. E acabou que foi ele mesmo, né? Ele acabou usando um descongestionante nasal e que, segundo a FIFA e segundo os médicos, poderia causar ali um estímulo adicional aos jogadores. Maradona acabou sendo punido e ficando fora da Copa, e isso foi decisivo também para a participação da Argentina nessa edição, porque a Argentina acabou perdendo o último jogo da fase de grupos, né? O terceiro jogo, e nas oitavas de final acabou sendo eliminada pela fraca seleção da Romênia. E acabou que o fim de Maradona nas Copas e o fim da Argentina nessa Copa foi muito melancólico. Na sétima colocação a gente tem a condenação do Maradona por agredir repórteres. O Maradona ele sempre teve uma relação muito conflituosa com a imprensa, né? Com ameaças, xingamentos, agressões inclusive. Então a relação dele sempre foi muito problemática ali com a mídia, principalmente a mídia argentina que pegava bastante no pé dele. Esse caso em específico que ele foi condenado aconteceu em 1994, né? O Maradona já tinha sido pego por doping, como eu falei aqui no top 8, né? Na Copa de 1994. E o Maradona tinha acabado de rescindir o contrato com o Newell's Old Boys, né? O time que ele jogava nessa época. O Maradona ele estava na sua casa e aí a imprensa, para poder tentar pegar alguma declaração dele, acabou fazendo um cerco ali frente à sua casa. Muito irritado e muito contrariado com toda essa exposição, o Maradona saiu de casa com uma espingarda na mão e acabou atirando contra os jornalistas ali com a espingarda de ar comprimido. A espingarda acabou pegando em alguns jornalistas e, obviamente, eles entraram na justiça contra o Maradona e o Maradona acabou sendo condenado ali a 2 anos e 10 meses de prisão. Essa pena foi convertida em multas, né, depois, pelos seus advogados, mas fica aí registrado que o Maradona acabou sendo condenado por essa agressão. O fato é que a relação do Maradona nunca melhorou com a imprensa, né? Em 2013 ele foi flagrado dando uma bicuda em um repórter. Tem alguns outros fatos também dele que ele acaba agredindo ou fisicamente ou verbalmente os jornalistas, então a relação dele nunca foi cordial ali com a imprensa esportiva ou com a imprensa num todo.
Na sexta colocação, a gente tem o fato de que o Maradona quase jogou em times brasileiros. Já pensou o Maradona vestindo ali a camisa do Flamengo, do próprio Santos também, que fez uma proposta na época. Passou muito perto do Maradona jogar ali no nosso Campeonato Brasileiro. Maradona que estava numa carreira em descendência na Europa, ali no começo da década de 90, em 91, ele já enfrentava muitos problemas com drogas, ele também enfrentava problemas de sobrepeso, né? O Maradona enfrentou ali uma luta ferrenha com a balança, e ali os times brasileiros tentaram fazer um projeto ali com o Maradona, né? O primeiro time a tentar foi o Flamengo, em 91, com a ajuda do Zico. O Flamengo ofereceu um projeto de marketing e de futebol para o Maradona. Acabou não indo para frente por causa de questões financeiras, mas quase o Maradona jogou ali no Maracanã com a camisa do Flamengo, né? Outro time que também tentou ali a contratação do Maradona foi o Santos, né? O Santos que tentou trazer ali El Pibe de Ouro para jogar na Vila Belmiro com a ajuda do Rei Pelé. O Rei Pelé ele tinha ali uma empresa de marketing, uma empresa de agenciamento de jogadores, e quase que ele conseguiu trazer o Maradona também para jogar na Vila Belmiro. A questão não foi para frente também por questões financeiras, né? O projeto do Maradona estava um pouco acima do orçamento do time da Baixada. Infelizmente acabou não acontecendo, né? Já pensou o Santos ter vestido o maior jogador da história do futebol e o segundo maior jogador da história do futebol? Teria sido muito interessante, né? Aí eu deixo para vocês julgarem quem que foi o maior, né? Eu acho que a resposta está bem óbvia, mas vou deixar essa no ar aí para vocês. Na quinta colocação temos a famosa rivalidade entre Pelé e Maradona, né? Essa discussão que se estende aí pelo meio do futebol já há muitos anos, de quem que foi maior, quem que foi melhor. Obviamente os argentinos consideram o Maradona o melhor jogador da história do futebol, já os brasileiros consideram o Pelé. Fato é que essa é uma discussão que vai muito além também de Pelé e Maradona, né? Maradona, no começo de sua carreira, era bastante humilde, ele tinha um respeito ali muito grande pelo Pelé. Inclusive, ele falava que o Pelé era o maior jogador que ele viu jogar na vida, e ele evitava qualquer tipo de comparação com o rei, né? Inclusive, o Maradona, ele, toda vez que era questionado sobre se ele poderia superar o Pelé, ele se esquivava e falava que não tinha como. Apesar disso, o Maradona começou a ganhar notoriedade no futebol, principalmente com as conquistas da Copa de 1986 e as conquistas no Napoli, e aí realmente a discussão começou a ficar mais séria e começou a caber, né, na discussão se realmente o Maradona tinha capacidade de superar o Pelé. O Pelé não deixava por menos na época, ele era representante da FIFA, né? Ele tinha ali envolvimentos nos bastidores e na política, e o Pelé fazia duras críticas assim ao Maradona. Ele falava que o Maradona não tinha a menor comparação com ele porque só fazia gol de esquerda, né? O Pelé se considerava um jogador muito mais completo, que fazia gol de cabeça, de direita, de esquerda e tudo mais. O Maradona nunca deixou por menos nenhuma declaração, falava que o Pelé gostava mais de dinheiro do que de dormir, né? E que o Pelé ele realmente ali tinha um envolvimento obscuro, né, na FIFA e ali nos bastidores da política. Fato é que no século XXI a relação dos dois melhorou muito, né? O respeito começou a prevalecer entre ambos. O Maradona convidou o Pelé para um programa ali de televisão em 2005, né? Ele foi o primeiro convidado. E nos últimos anos ali foi uma relação de bastante respeito entre os dois, né? De bastante admiração também. Inclusive tem uma foto muito famosa ali nos últimos anos, que foi tirada quando o Pelé estava numa cadeira de rodas, né? E o Maradona, inclusive, estava ajudando ali a carregar o seu inimigo, o seu arquirrival, mas o seu também companheiro ali de histórias. E na quarta colocação temos a famosa água batizada pro branco, né? Essa história que gerou muita controvérsia também, gerou muito boato, não se sabe direito o que aconteceu. Mas fato é que Brasil e Argentina disputavam uma vaga nas quartas de finais na Copa do Mundo de 90, e a rivalidade entre Brasil e Argentina sempre foi muito grande, né? Sempre foram jogos muito pegados, né? Jogos muito brigados, os argentinos não se batem com os brasileiros e vice-versa, e dada a importância do jogo, esse natural nervosismo, né? Esse natural confronto entre Brasil e Argentina foi potencializado, né? Pela importância que se dava à partida. Em certo momento, ocorreu uma falta para a seleção da Argentina, cometida pelos jogadores da seleção brasileira, e entrou em campo ali os massagistas para poder atender o jogador argentino. Naquele dia fazia muito sol, e aí o lateral esquerdo brasileiro Branco
pediu uma garrafa de água ali para os massagistas da Argentina. Maradona teria visto então o branco pedindo a água e imediatamente teria falado para trocar as garrafas que os massagistas estavam, né? E aí nessa tal garrafa teria ali um líquido tranquilizante que teria prejudicado ali o decorrer da partida do nosso lateral. Essa história já foi confirmada pelo Maradona uma vez, numa declaração que ele deu, numa entrevista. Inclusive eu vou ler agora essa declaração para vocês. O Maradona teria dito que alguém colocou umas gotas de roipinol, que é um tranquilizante psiquiátrico, na água e complicou tudo. Não retiro nada do que eu disse, foi tudo verdade. Então, além de ter feito, o Maradona realmente confirmou e falou que a história é verídica. E aí fica a polêmica, né, da questão do jogo limpo, da questão do fair play. Isso realmente prejudicou muito a seleção, né, ali o branco ter ficado mais lento no jogo, mais tranquilo, inclusive, né, se isso teria prejudicado a performance dele e se isso teria realmente ocasionado ali a eliminação da seleção naquele jogo que foi 1-0 com o gol do Canini. No nosso top 3 aqui a gente tem a idolatria de Maradona na cidade de Nápoles, né, no time de Nápoles. Maradona fez história na Itália. Inclusive o prefeito da cidade já anunciou que o estádio de Nápoles vai ser chamado de Diego Armando Maradona, e o Maradona é considerado o maior jogador indiscutivelmente da história do Nápoles. Essa história começa quando o Maradona, ainda jogador do Barcelona, estava passando por sérios problemas de disciplina, né, com a comissão técnica e com o próprio treinador do Barcelona, e também passou por alguns períodos de lesões. Então a passagem do Maradona ficou um pouco aquém do esperado na Catalunha. A transferência de Maradona do Barcelona para o Napoli foi recorde na época, 7 milhões de euros, e foi um sucesso, né? Nem precisa falar. O Napoli era considerado um time de médio porte ali na Itália, né? Ele não fazia frente, por exemplo, ao Milan, que era muito poderoso na época, e obviamente a chegada do Maradona mudou muito de patamar a questão do Napoli, né? Sob o comando de Maradona, o Napoli conquistou seu primeiro campeonato italiano em 1987 e 2 anos seguintes conquistou a Europa, né? O Maradona conseguiu fazer o Napoli ganhar a Copa da UEFA contra o time alemão do Stuttgart, e essa é ainda a única conquista do Napoli no continente europeu. Ao todo foram 259 jogos, 115 gols, muitos títulos e a idolatria de ser considerado o maior jogador da história do Napoli. No nosso top 2 temos o lance talvez mais emblemático ali da história de Diego Maradona, né? Um lance que ficou marcado na história do futebol mundial e um dos lances também mais controversos ali do futebol, né? A famosa La Mano de Dios. Esse lance aconteceu na Copa do Mundo de 1986. A Argentina estava disputando uma vaga nas semifinais contra a Inglaterra, um rival histórico não só no futebol, mas também na política, né? Toda aquela questão envolvendo a Guerra das Maldivas e tudo mais. Mas o fato é que aos 5 minutos do segundo tempo, em uma bola espirrada ali na frente da área da Inglaterra, Maradona, né, com sua agilidade, se antecipa ao goleiro e com um leve desvio com a mão acaba encobrindo o goleiro inglês, né? Esse lance ficou marcado, a Inglaterra reclamou muito, na época não tinha VAR, né, para poder validar o lance, então ele acabou sendo dado como gol. Após esse gol, o Maradona teria declarado que esse gol foi feito com a cabeça de Maradona, mas com as mãos de Deus. E ficou marcado na história para sempre do futebol. Em primeiríssimo lugar, temos o gol mais bonito da história do Maradona, né? Esse gol que foi marcado também contra a Inglaterra e no mesmo jogo que ele marcou o gol de mão, né? O gol de mão poderia sim ficar no primeiro lugar no nosso top 10 aqui, porque talvez é o gol mais lembrado da história do Maradona, mas eu quis colocar aqui no top 1 realmente um lance que resumisse tudo que foi Maradona, né? Toda a sua genialidade, a sua habilidade, a sua velocidade de pensamento e de drible, tudo que sintetizava Diego Maradona se resumiu nesse lance. Esse lance específico foi o segundo gol da Argentina contra a Inglaterra. Ele pega a bola do meio de campo e vai driblando todos os adversários da Inglaterra. No total foram 5 jogadores driblados, até driblar o goleiro também, e aí sim fazer o gol, que também ficou muito famoso e muito marcado na história, né? Com certeza esse foi talvez a maior atuação da história de Maradona. Se não foi a maior, foi a mais marcante. E que impulsionou a Argentina para chegar ao seu bicampeonato mundial. Sem esse jogo, a Argentina talvez não teria conseguido ganhar aquele fôlego a mais para poder conquistar
a final contra a Alemanha, né? Era um jogo-chave contra a Inglaterra, uma seleção forte, uma seleção histórica, e que Maradona, com sua genialidade, tanto com a bola nos pés quanto com a bola nas mãos, conseguiu decidir o jogo para a Argentina. Poderia ter trazido muitos outros lances ou curiosidades da vida de Maradona, a gente sintetizou aí nesse top 10 as mais legais que consideramos. Ficou muita coisa de fora, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Maradona teve uma história muito rica, muito controversa, muito legal e que vai deixar um legado enorme aí para todo mundo, né? Maradona era adorado não só na Argentina, mas no mundo todo. E com certeza foi uma perca enorme para nosso mundo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam aí no canal, dá uma curtida aí no nosso vídeo, compartilha com seus amigos, ativem as notificações também para vocês ficarem por dentro de novos vídeos que a gente lançar. E sigam a gente também nas redes sociais, beleza? Grande abraço e até a próxima.